sétima trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra tem... Paz do Senhor a todos. Voltamos novamente com o nosso programa. Está escrito na Bíblia ou não? Eu sou o presbítero Márcio Afonso e vamos continuar a estudar o livro de Apocalipse. Nós já estamos na parte das trombetas. Estamos estudando agora as trombetas que irão soar sobre a terra e os efeitos que ela causarão àqueles que habitam nela. É uma coisa que eu gosto sempre de repetir para todos aqui: não há como fugir. É por isso que quando o homem diz assim: não, nós vamos lá para Marte, vamos morar em outro planeta, eu digo: não há como fugir. Está marcado que essas coisas deveriam acontecer na Terra. Então, para acontecer tudo isso na Terra, nós temos que estar aonde? Nós temos que estar na Terra. É ali que o ser humano tem que estar. Então não adianta fugir. Não adianta querer escapar para outro mundo, outro universo, como se isso fosse lhe dar ao homem o direito de escapar do juízo divino. Todos irão ter que passar por esse juízo divino. Quem não receber Cristo como seu Salvador, não querer Cristo para a sua salvação, terá que enfrentar esses acontecimentos sozinho. Sozinho. Terá que passar por eles. E terá que enfrentar eles. E somente a fé em Cristo é que pode ajudar a atravessar todo este mar. Segundo o nosso sistema da dispensação, a igreja pré-tribulacionista, né, já terá sido arrebatada. Então esses efeitos não cairão sobre aqueles que professam a fé na igreja, a não ser aquelas pessoas que não conseguiram ser arrebatadas, estarão neste mundo e terão que vivenciar esses acontecimentos ocorrendo sobre o planeta. Tá? Mas isso já é outra história. Nós vamos continuar com a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Olha só o que acontece então com todo o nosso planeta. Agora a ação já é mais cósmica, né? Já parou de ser tanta. Antes as pragas atingiam só a Terra. Só a Terra, era mais o nosso planeta. Agora ela está começando a se tornar mais uma atividade cósmica, está começando a atingir o universo criado, aquilo que nós conhecemos. Então aqueles dias que sumiram o quê? Terça parte do Sol, né? O Sol ficou com uma parte menor. Terça parte das estrelas, não deu mais para ver a terça parte das estrelas. E não deu mais para ver a terça parte da Lua. Tudo isso ficaram obscurecidos. Nós não sabemos realmente como vai funcionar esse fenômeno, porque não tem uma explicação lógica, né? As estrelas tem estrelas há milhões, milhares e milhares de anos, cuja luz dela leva milhões e milhões de anos para chegarem à Terra. Eu já expliquei na parte de Gênesis o que pode ter ocorrido quando ele fez a expansão, as sobras que restaram. Ele criou tudo próximo uma da outra, mas quando ele fez a expansão, ele jogou tudo longe, ficou um raio de reflexo, que é o que nós recebemos, e nossa tecnologia não nos permite entender isso dessa forma. Mas como subiu essa terça parte das estrelas? Deixaram de dar brilho. Talvez uma nuvem cósmica. Não sabemos disso. Existe muita poeira cósmica existente no espaço sideral, né? Nós conhecemos aqui, se você à noite olhar para as estrelas, você vai ver que vai avistar um ponto lá onde há muita poeira misturada a pequenas estrelas. Essas poeiras cósmicas podem ser usadas para espalhar e ocupar justamente os espaços em que as estrelas jogavam a sua luz sobre a Terra. Então não consegui ver, não consegui mais passar a luz daquelas estrelas por essa poeira cósmica. Outro ponto também é que foi ferida também a terça parte do Sol, que não brilhasse. Não sabemos também o porquê. Qual a razão? Talvez um planeta ao cruzar, porque João está falando do ponto de vista dele em relação ao Sol.
talvez uma junção entre Mercúrio ou Vênus ou algum desse planeta pegando na parte do Sol, ficando na frente do Sol, impedindo totalmente a sua claridade. Ou talvez uma protuberância solar muito grande que venha trazer um obscurecimento. Não sabemos ao certo como isso vai ocorrer, mas sabemos que será tapada essa terça parte, assim como também a Lua perderá também uma terça parte. É evidente, só perdendo uma terça parte, a Lua não deixaria também de perder a terça parte. Isso vai causar uma desestrutura muito grande na sociedade daquela época. Por quê? Porque se o Sol não vai brilhar por completo, o planeta não será iluminado por completo. Então haverá muitos lugares que não receberão a luz solar durante muitos dias. E isso tudo vai causando um problema terrível. As pessoas terão que usar vão ter que se utilizar de maiores recursos terrestres, né? Terá mais gastos de recursos terrestres para que elas possam manter uma certa luminosidade em funcionamento. Principalmente agora que nós estamos abarcando para a energia solar. Estamos entrando no caminho de usar a energia solar como ponto central de substituição às outras fontes de energia. Imagine um lugar em que a energia solar é um ponto essencial para a manutenção e o bem-estar. E vem acontecer que essa energia solar pifa. Eles vão ter que pegar o quê? Voltar às hidrelétricas e pegar a energia delas. Isso vai causar um grande custo. Sem falar também dificuldades também em cidades grandes, que não vão poder manter a luz toda a vida acesa. Mas já que parte do mundo estará na escuridão, quer dizer, será uma coisa bem difícil de abancarmos, né? A quarta trombeta é soada. O juízo desta é dirigida contra os astros celestes. Nota-se que são atingidas apenas parcialmente, indicando, como já vimos em outras trombetas, que trata-se de um juízo parcial. Posteriormente, esses astros serão totalmente destruídos. Isso extingue-se para sempre. Mas posteriormente, esses astros serão totalmente destruídos e sua extinção para sempre. Mas aí já estamos falando do final de todas as coisas. Jesus disse que nos últimos dias haveria sinais no céu, sem dúvida esse será um sinal da vinda de Cristo. Porque lá na frente, que será a outra parte que nós vamos ver ainda, é totalmente o desaparecimento completo das estrelas. Agora, por enquanto, nós estamos ouvindo apenas que elas não passaram mais a sua luz. Tá? Isso é mais para frente. O escurecimento do Sol e da Lua no sexto selo foi indireto, ou seja, não se tratava de uma conjunção desses astros, mas de um fato externo que interferiu na propagação da luz, que o Sol irradia sobre a Terra, sendo que naquele selo as estrelas não foram afetadas, demonstrando que o juízo era direcionado apenas sobre a Terra. Aqui, porém, o Sol é afetado diretamente, e não somente ele, mas todo o universo. A luz natural da Terra será reduzida em 1/3 de sua capacidade, seja durante o dia, será durante a noite. A ausência de luz e o calor natural provocará um aumento significativo no consumo das fontes de energia do mundo. Lembre-se da fotossíntese e muitas outras coisas que precisam do brilho solar para poder se manter-se o seu trabalho, né? Principalmente as plantas, que vão necessitar. Sem sol, muitas plantas vão ficar amarelas. Não sabemos quantos dias isso aí vai durar, mas sabemos que isso ocorrerá. Então isso é uma preocupação que nós devemos ficar bem atento para não cair na preocupação, na perdição de se perdermos nesse assunto. Quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi dada a chave do poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Novamente uma estrela, só que essa estrela não seria realmente uma estrela. Sabemos que realmente não é, 100%, não é? Porque ela foi dada a ela uma chave, e a chave é a chave do poço do abismo. Isso quer dizer que ela tinha condições de pegar objetos, de movimentar objetos e de abrir objetos. Isso quer dizer que ela tenha condições de inteligência, condições de movimento. Então ela não poderia ser diretamente um meteorito, teria que ser um outro ser. Mais do que isso, podemos dizer que era um anjo do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Isso quer dizer que ele pegou essa chave, ele abriu e saiu de dentro um grande fumo, ou por dizer uma grande fumaça, né? E escureceu-se o céu, escurecesse o sol e o ar todo. Isso quer dizer que o ar ficou pesado, uma poeira muito grande. E aí continuando para ver o que sai dali de dentro, né? O anjo vai, abre, tá ali o anjo ali abrindo. E o que sai? Essa é toda a escuridão promovida por um vulcão. É evidente que não é um vulcão. Ali já essa chave especial que esse anjo tem na mão, ele faz uma interligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso quer dizer que quando ele abre, sabe, poço do abismo, ele está entrando numa esfera de um outro mundo, não mais o mundo físico. Esse mundo não pode ser encontrado cavando com elementos ou com nada da nossa tecnologia. Ele abre como se ele abrisse uma entrada para uma outra dimensão e fizesse uma junção dessa dimensão espiritual com a dimensão física, com a dimensão que nós temos hoje. Então por isso sai essa fumaça misturada e junto, e essa fumaça traz consigo seres que saem lá de dentro.
E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião. E quando fere o homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Aqui mais ou menos é o que chegou perto para nós calcularmos o formato que seria desses seres, né, que foram liberados. Eles têm um tempo, o tempo de sofrimento dele é o tempo de vida de um gafanhoto, que é em torno de 5 meses. Então eles têm uma capacidade de atormentar o homem, né, como ferir o homem por 5 meses. Nesses 5 meses os homens serão atormentados, eles até desejarão morrer. Quem já soube da picada do escorpião, sabe que a picada do escorpião, quando o veneno não mata, que não é veneno suficiente para matar, a dor mata. Olha, a dor realmente é terrível. A pessoa precisa de muito medicamento para poder vencer a dor que causa, né? Parece assim que está sendo queimada aquela parte e você sente queimada diversas vezes. O mesmo lugar em que ele picou continua sendo queimado por várias vezes e parece que não se acaba. Não se deteriora, não se acaba, não cria-se um buraco, nada, mas só uma dor terrível naquele local. Essa é a picada do escorpião. O veneno dele, né, de alguns escorpiões, principalmente os escorpiões que tem no Brasil, não são capazes de matar pessoas adultas, mas pode causar grande dor. Uma criança já corre o risco de morrer com a picada do escorpião, mas uma pessoa adulta ela resiste, ela tem condição, mas a dor é terrível. Outros escorpiões ainda em outros lugares têm picada muito mais forte do que isso. Eu não sei se o escorpião que ele se aplicava, ele aplicava o escorpião realmente da região onde eles viviam, que tem picadas muitas vezes muito mais fortes, capaz de causar dor trágica ao ser humano, né, uma incomodação terrível. Esse era o formato. Nós podemos dizer diretamente como esses escorpiões têm rei, porque os escorpiões em si eles não têm rei. Eles viajam sob as circunstâncias do vento, né, levados sob as circunstâncias do vento, para determinadas áreas para se alimentar. Eles se alimentam e depois, sem uma razão própria ou porquê, todos levantam de novo e saem voando para outra região. Então eles não têm rei, mas esse escorpião ele tem um rei, que é o príncipe do abismo. Esse príncipe do abismo não é o mesmo que abriu o abismo. Um anjo foi que abriu o abismo. Esse já estava dentro do abismo. Ele se chama Abaddon e Apoleon, o destruidor. Tem gente que diz que isso aí que era o próprio Satanás, mas não se sabe ao certo. Demônios, existem muitos tipos de demônios. E desde o princípio, quando eles foram aprisionados, nós não sabemos a quantidade de tipo e espécies que estão esperando um determinado dia para ser solto. Há aqueles que simplesmente ficaram lá até o dia do juízo. Há aqueles que terão a oportunidade de sair e expressar um pouco sua maldade para que os homens entendam que eles precisam glorificar e adorar a Deus. Então não temos como realmente saber ao certo o que estaria ocorrendo realmente, né, que tipo de seres realmente é. Sabemos que é um demônio-chefe comandando um monte de espíritos malignos e demônios que começaram a atormentar. Isso fala de uma pandemia, talvez de uma doença que seja expelida por essa abertura desse vulcão, né, abertura desse abismo, que vai liberar um tipo de poeira que trará uma doença, e dentro dessa doença estarão os escorpiões, que talvez não sejam nem vistos pelo ser humano, mas eles estarão ali atuando, trazendo sofrimento a cada pessoa que eles tocarem, e dor e angústia a todos esses homens que estão ali naquele período. E ainda tem gente que diz que quer ficar passar pelo período da tribulação e esperar Jesus voltar em glória. Eles nem sabem o que é a tribulação. Uma similaridade que nós podemos ter com algumas coisas sobre esse escorpião, tá? E nós só colocamos isso só para você ter uma ideia de como as coisas espirituais às vezes também representam coisas que o homem já conhece, tá? O parecer dos gafanhotos, aliás, escorpiões não, dos gafanhotos, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E seus dentes eram como de leões. E tinham coraças como coraças de ferro. E o ruído de suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aqui nós podemos ver aqui a imagem de um helicóptero, que é muito parecido com a descrição de João, né? A coroa, a parte da hélice, o rosto, a parte vídrica, e como o vidro tem aquela formação de ira assim, fica muito parecido com o cabelo, né, de mulheres. Rosto de homem, uma pessoa pilotando ali dentro, né? Cabelo de mulher, cauda, ali estava a cauda dele ali dentro dirigindo. Dentes como dentes de leão, de leões, se muito é capaz de ver, há muitos deles que são enfeitados, né? Inclusive alguns até são enfeitados, mas há outros que pela própria posição fica muito parecido você olhar a formação da frente deles com a posição. Não seria talvez visto os próprios helicópteros lançando armas bacteriológicas? Poderia também ser, não deixaria também de poder ser. Muitas das coisas espirituais também revelam-se em áreas físicas, mas nós não podemos também tirar
que Apocalipse também pode estar expressando toda uma atividade demoníaca espiritual, muito mais do que uma atividade física. Mas também não deixa de mostrar também algumas coisas que são comuns. Nós seres humanos às vezes esbarramos, né, e vemos. E o homem daquela época pode estar vendo e pode ser muito parecido. Existem diferentes tipos de armas biológicas, as quais se diferem, por exemplo, pelo agente utilizador em sua fabricação. Alguns dos micro-organismos já utilizados na fabricação de armas biológicas são bactérias Yersinia pestis ou Bacillus anthracis. As armas biológicas diferenciam-se também pela forma como são utilizadas, ou seja, como o micro-organismo será disseminado. Na literatura encontra-se relato de armas simples, como estacas contaminadas, até mísseis capazes de disseminar um agente biológico. Então aqui nós vemos os tipos de bactérias, né? Quem sabe agentes biológicos capazes de causarem dor. Quem sabe o que esses anjos também vão trazer serão agentes biológicos capazes de trazerem dor, sofrimento e angústia a todos os seres humanos. Partindo para a sexta trombeta. Tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, e fim de matarem a terça parte dos homens. E os números do exército dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então esses 4 anjos que estavam no Eufrates, você pode ir lá no Eufrates procurar, você não vai encontrar, porque eles estão na esfera espiritual, e se não estão na esfera física. Então ir lá, para tentar achá-los agora não adianta. Isso será no momento em que Deus determinar que a esfera espiritual e a esfera física estarão se interagindo uma com a outra. Então dali serão liberados esses anjos. E eles têm um exército de mais de 200 milhões. É um grande número de soldados, né? Um exército que chegaria muito mais perto, digamos, da China, que teria um exército com 200 milhões de soldados todos, né? É a população inteira do Brasil, que está em torno de 210 milhões de pessoas até agora. O número do exército dos cavaleiros era de uns 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leões. E da sua boca saiu fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem a cabeça e com eles danificam. Então nós poderíamos também dizer que isso pode estar também na esfera espiritual. Poderiam ser milhões e milhões de demônios que foram soltos a atacar o mundo e danificar o ser humano. Outra praga também bacteriológica que surgiu também, mas sabemos o seguinte, provocada por demônios, claro que ele está enxergando. Também não podemos deixar de ver que também João estaria também vendo os equipamentos modernos existentes hoje, né? Como os tanques de guerra, são capazes de ferir tanto na frente, pelas suas bocas, e muitos deles têm armamentos que também são capazes de ferir na parte de trás, né? Que são capazes de sair das suas caudas, também lançar armamentos capazes de ferirem também o ser humano. Não podemos também deixar de dizer que João talvez esteja vendo esses 200 milhões de tanques sendo manuseados, cruzando o Eufrates, para dar passagem, né, aos reis que viriam. E eles vieram com esses tanques todos, e na visão dele, ele enxergava isso tudo como demônios, como seres espirituais. Podemos também levar isso em consideração. O tanque de guerra é muito semelhante àquilo que João procurava demonstrar e explicar. A quantidade é absurda de armamento, isso aí é 200 milhões de um exército, 200 milhões de tanques de guerra todos se mobilizando, cuspindo fogo. Você sabe quando ele dispara, né? Solta diretamente o cospe de fogo. Outros armamentos utilizados, capazes de tanto lançar míssil pela frente como lançar pela parte de trás. Isso tudo João colocou dentro de uma visão só. Ele disse, eles têm poder de ferir tanto na cauda quanto na boca. Tudo isso visto por ele, né? Numa visão. Talvez ele estivesse enxergando os tanques de guerra. Nós não sabemos isso. Ou talvez simplesmente espíritos malignos, ele estivesse enxergando. Mas pelo fato da Bíblia dizer que foi feito isso para que os reis do Oriente pudessem ultrapassar e passar, né? Nós vimos ali anteriormente, né? Anteriormente ali dentro, né? E diz aqui que tocou a trombeta, a qual dizia, solta os anjos, foram soltos os anjos que estavam preparados de hora para matar. E o número do exército dos cavaleiros, de 200 milhões, não foram abertos para que esses seres passassem por ali. Quem é que sabe o que pode ocorrer? O que pode ser? Talvez realmente demônios, espíritos malignos como vimos, ou simplesmente um exército de tanques de guerra indo em direção a fazer mais uma batalha dentro, porque o anticristo já perdeu a organização do mundo naquele estado e naquele momento. Agora o que é de chocar, que é a nossa última parte desse estudo, é o orgulho humano. O orgulho humano diante do poder de Deus. E os outros homens, diz São Paulo, que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependerem de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de suas fornicações, nem dos seus frutos. Quer dizer que mesmo tudo isso acontecendo, ainda houve pessoas que não conseguiram se arrepender.
Continuaram adorando os demônios, continuaram zombando de Deus, continuaram adorando ídolos de pedra, de madeira, que nem pode ouvir nem pode falar. Isso fala de povos atrasados. Quer dizer, em vez de se voltar para Deus, vendo tudo isso acontecer, eles preferiram cair no miticismo deles, se manter presos ao misticismo. Não quiseram abandonar os homicídios. Como é triste, né? Na humanidade as pessoas não queriam abandonar seus pecados, mesmo diante da ação de Deus dizendo que eles têm que deixar. Eles preferem ficar com seus pecados. Olha a feitiçaria, quer dizer, o controle do sobrenatural. As pessoas acreditam que ainda são capazes de controlar o sobrenatural com a ausência, quer dizer, sendo com a ausência prática, com a ausência de Deus. Quer dizer, Deus não se mete, mágica é capaz de ser realizada sem ação do seu poder. Nem de sua fornicação, a famosa prostituição, todo tipo, adultério, fornicação, essa liberdade sexual que as pessoas têm hoje, quiseram manter isso aí. E de todos os seus frutos pecaminosos, quiseram manter isso, mesmo vendo tudo o que estava acontecendo em volta deles. Eles persistiram, mesmo com as 7 trombetas caindo sobre eles, a quererem se manter no mesmo estado onde estavam. E aqui nos fala: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eres e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Todas as outras partes são fáceis de entender: servos, santos e profetas. Mas o que eu gravei mais foi isso aqui: tempo de dar a recompensa aos que destroem a terra. O homem destrói a terra com poluição, desmatamento, com a matança discriminada de animais apenas pelo seu bel prazer, com um jogo de lixo atômico que às vezes são jogados no oceano, né? Com grandes em poluição em busca do lucro. Tudo isso, ele destrói a terra. Então o ato de Deus não é simplesmente só por causa da adoração do anticristo. Não é só porque as pessoas afastam-se praticamente dele, mas também porque o próprio homem destrói o próprio planeta. Uma vez alguém me perguntou: e se Deus não fizesse nada disso e deixasse o homem livre? Nós destruiríamos a nós mesmos, nós iríamos nos extinguir a nós mesmos, nós mesmos destruiríamos o planeta. Se nós pudéssemos viajar para outros planetas, nós destruiríamos todos os planetas onde nós fomos. Todos, não ia sobrar nenhum. Porque toda a vida do homem é sempre querendo explorar recurso com a ganância em detrimento às qualidades, às boas coisas que Deus criou organizado. Então, é o tempo de Deus fazer o quê? É o tempo de Ele atingir ou destruir aqueles que destroem a terra. Próximo estudo nós começaremos a ver sobre as 2 testemunhas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Por enquanto, esse é o suficiente para nós hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém. Sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse
fé.